Olá, querido aluno, querida aluna, vamos então dar seguimento aqui ao nosso estudo do Decreto 37.042/96, que instituiu o regulamento disciplinar da Polícia Militar do Estado de Alagoas, que também é o mesmo regulamento aplicável, obviamente, ao Corpo de Bombeiros Militar. Bom, no vídeo anterior nós estudamos, foi um vídeo grande para estudarmos todas as transgressões disciplinares, não é? Importantíssimo, fundamental, um dos temas mais cobrados em provas de concursos. Veja e reveja aquele vídeo várias vezes. E este aqui também, que vai tratar das punições disciplinares. Lembra, o desrespeito à disciplina, ele se consubstancia numa transgressão disciplinar. Ora, e a transgressão disciplinar é uma conduta não desejada. E se você a comete, então você transgride a disciplina, portanto você precisa ser punido. Mas até porque, para dar o exemplo, né? Mas o ordenamento jurídico brasileiro não permite a punição sumária. Cometi a transgressão hoje, amanhã eu já estou apenado. Não é assim. É preciso que haja o devido processo legal. Um conjunto, um passo a passo que vai fazer com que ao final e a cabo a gente chegue à aplicação ou não de uma sanção. E aí eu preciso saber então que sanções são essas, que punições são essas a que um policial militar fica sujeito quando comete transgressão. Depois a gente vê o procedimento a que se chega à aplicação da punição. Vamos então falar das punições disciplinares. Importantíssimo você saber quais são, importantíssimo mais ainda você saber a incidência de cada uma dessas punições. Vem comigo então, vamos falar das punições disciplinares. Punições disciplinares, artigo 40 diz que as punições disciplinares a que estão sujeitos os policiais militares são as seguintes em ordem de gravidade crescente. De cima para baixo nós temos da mais branda para a mais braba, não é? Advertência, repreensão, detenção, prisão e licenciamento a bem da disciplina. Saber esta lista é uma obrigação, decora, meu filho, que a banca pode te cobrar isso. Agora é saber também quando é aplicada a advertência, quando é aplicada a repreensão, a detenção, a prisão, o licenciamento a bem da disciplina. Vamos lá? A advertência e a repreensão. Olha só, elas são muito parecidas. E aí é por isso que a banca costuma trocar uma com a outra. A advertência é a forma mais branda de punir e consiste numa admoestação feita verbalmente ao transgressor, podendo ser de caráter particular ou ostensivamente. O que é ostensivamente? Quando ostensivamente a advertência poderá ser feita na presença de superiores, no círculo de seus pares ou na presença de toda ou parte da organização policial militar. Às vezes você faz uma advertência, para que todos escutem e saibam que o cara lá errou e você está corrigindo. Mas ela é verbal. É uma característica fundamental da advertência. Já a repreensão não é verbal. Ela é uma admoestação mais enérgica do que a advertência, mas não priva o punido da liberdade. A detenção e a prisão. Opa, aqui você precisa também saber a diferença entre elas, não é? Olha só, a detenção consiste no cerceamento da liberdade do punido, ou seja, aqui a advertência e a repreensão não mexem com a liberdade do policial, com o cerceamento da liberdade, mas a detenção e a prisão sim. E aqui nós estamos falando de detenção e prisão no âmbito disciplinar, não é no âmbito criminal. A detenção consiste no cerceamento da liberdade do punido, o qual deve permanecer no quartel da OPM onde serve, agora atenção, sem que fique confinado. Você não vai ficar num xadrez, num xilindró, não é? Você fica lá no quartel, mas livre, leve e solto, mas dentro do quartel, não pode sair dele. Aqui o punido fica sujeito a todos os atos de instrução e serviço. Você vai trabalhar, fazer o seu trabalho. E ao retorno às dependências do quartel nas horas de repouso, quando tratar-se de atividades externas. Se fizer missão externa, volta para o quartel na hora do repouso. Em casos especiais e mediante justificativa da autoridade no próprio ato em que aplicou a penalidade, o policial militar pode cumpri-la em sua residência.
ou em outro lugar que lhe for determinado. Ou seja, é possível que, ainda assim, em casos bem especiais, a autoridade que aplicou o ato pode deixá-lo cumprir o confinamento em sua residência, né? O confinamento que eu digo assim, a detenção, tá? Ou em outro lugar determinado. Isso é possível sim. Agora tem que ter uma justificativa da autoridade no próprio ato, ok? Vamos lá então, vamos falar da prisão, né? A punição de prisão consiste em manter o transgressor circunscrito às dependências do alojamento de seus pares, ou em não as havendo em local determinado e adaptado sem grades na própria OPM do sancionado. O preso, a critério da autoridade que o puniu, fica sujeito à instrução e a trabalho interno na OPM, na conformidade das aptidões ou ocupações anteriores, desde que compatíveis com a execução da punição e sem prejuízo das demais disposições que nós já estudamos. Então aqui ele fica, né, circunscrito às dependências do alojamento de seus pares. Não é numa prisão, não é no xadrez, mas fica ali no alojamento. Ele não fica livre, leve e solto fazendo, né, o trabalho dentro do quartel. A não ser que a autoridade que o puniu exija que ele faça instrução e trabalho interno. Mas tudo dentro de limites, tá? O punido que oferecer perigo à integridade física própria ou de outrem, ou que se comportar de maneira nociva à disciplina, será recolhido ao compartimento fechado na sua PM, ou em local determinado. Aqui, para ele ficar num compartimento fechado mesmo, tipo uma espécie de xadrez, é numa situação muito excepcional. Muito excepcional. É quando ele oferece perigo à integridade física dele mesmo ou de outrem. Tá? O punido com detenção ou prisão fará suas refeições na OPM, onde serve, salvo disposição em contrário de autoridade competente. Então, refeições lá na OPM, mas nem sempre pode ser que a autoridade competente o autorize a fazer em casa, por exemplo. Vamos então ao licenciamento a bem da disciplina. O que é o licenciamento a bem da disciplina? Veja que Vamos seguindo aqui, né? O licenciamento a bem da disciplina consiste no afastamento ex officio. Porque o que é o afastamento ex officio? O afastamento promovido pelo Estado. É a polícia que o afasta, não é ele que pede para ser afastado. Então, licenciamento à bem da disciplina consiste no afastamento ex officio do policial militar das fileiras da corporação, e aí você vai ver lá no Estatuto dos Policiais Militares como acontece o trâmite do licenciamento à bem da disciplina, ele não entra tanto assim, né, em detalhes. Nós vamos ver aqui. O licenciamento à bem da disciplina deve ser aplicado à praça sem estabilidade assegurada, mediante análise de suas alterações por iniciativa do comandante ou por ordem das autoridades relacionadas lá nos itens 1, 2 e 3 do artigo 11, né? Acho que a gente ainda vai ver isso aí. Né? Quando é que ele acontece? Quando a transgressão afeta o sentimento do dever. Aqui, na verdade, pessoal, a praça ela é afastada mesmo, ela cai fora. Ele cai fora. Tá? Luiz, o decreto 2848 é o Código Penal, não é? Isso aí vai ser lá na parte dada pelo pessoal da equipe de penal, tá bom? Quando a transgressão... Vou ler de novo aqui. O licenciamento à bem da disciplina deve ser aplicado à praça sem estabilidade assegurada, mediante análise de suas alterações, por iniciativa do comandante ou por ordem das autoridades relacionadas nos itens 1, 2 e 3 do artigo 11 do RDPM-AL. Nós não vamos ver ainda. Quando é que ela vai afastar? É afastada mesmo, ela cai fora da corporação. Né? Quando a transgressão afeta o sentimento do dever, a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro, e como repressão imediata, assim se torna absolutamente necessária a disciplina. A praça, quando no comportamento mal, se nesta condição de comportamento mal, sobrevir prática de transgressão disciplinar de qualquer espécie e natureza. Ou seja, o cara já está no comportamento mal e pratica qualquer daquelas transgressões que nós vimos. É uma situação em que vai ser licenciamento à bem da disciplina, que só é aplicável para a praça sem estabilidade assegurada.
O Estatuto dos Policiais Militares vai trazer outros institutos para as praças com estabilidade assegurada, tá bom? O licenciamento do aspirante oficial a oficial a bem da disciplina também vai ocorrer. Vai ocorrer quando incluso numa das situações previstas, né? Quando ele for julgado culpado por conselho de disciplina, se assim decidir o comandante-geral, quando perder ou haver perdido a nacionalidade brasileira. O ato de licenciamento ex officio a bem da disciplina é da competência do comandante-geral da corporação. E por falar em competência, vou trazer para vocês agora que a competência para aplicação das sanções está lá no artigo, né, uma parte ali do artigo 11 também e tal, tá? Vamos lá. A competência para aplicar as prescrições contidas no regulamento disciplinar, ela é conferida ao cargo e não ao grau hierárquico, e que são competentes para aplicar as seguintes autoridades. Você vai lá no artigo 11, vamos lá. Bom, o governador do estado, vamos de cima para baixo, tá? E ao comandante-geral, compete aplicar as sanções a todos aqueles que estiverem sujeitos ao RDP-MAL. Chefe do Estado-Maior, a todos que lhes são subordinados, na qualidade de subcomandante da corporação. Os chefes de gabinetes e assessorias militares e os demais, todos aqui, ó, eles vão poder aplicar sanção só aqueles que tiverem sob suas ordens. Os comandantes intermediários, diretores e ajudantes-geral, só os que tiverem sob suas ordens. Subchefe do Estado-Maior e comandante de OPM, só os que tiverem sob sua ordem. O chefe de seções de MG, né, do Estado-Maior-Geral, assessorias do Comando-Geral e subcomandantes de OPM, aos que tiverem sob suas ordens. E demais chefes de batalhão de seções até o nível batalhão, inclusive comandantes de subunidades incorporados de pelotões destacados, aos que tiverem sob suas ordens. Então, basicamente, você se preocupa com esses aqui, ó. Basicamente, você se preocupa em memorizar esses aqui. E é muito simples. Governador e comandante-geral a todos que tiverem sujeitos ao RDP-MAL. Ok, todo mundo. Aí, chefe do Estado-Maior, a todos que lhe são subordinados na qualidade de subcomandante. Porque o chefe do Estado-Maior, ele é o subcomandante da corporação. E aí, sendo subcomandante, todo mundo que estiver a ele subordinado, é o competente para aplicar as sanções. E aí, de chefe de gabinete até comandantes de subunidades, eles têm competência sim, mas eles aplicam para aqueles que eles estão subordinados, né, estiverem sob suas ordens, tá? A competência para apurar e punir atos de indisciplina do comandante-geral, porque você assim, deve estar perguntando, rapaz, e o comandante-geral, hein? Porque assim, o comandante é o número 1, o subcomandante é o número 2, que é o chefe do Estado-Maior. Ora, se todo mundo que está debaixo dele é subordinado, quem é que vai aplicar sanção para o comandante? O governador. Né? Competência para apurar e punir os atos de disciplina do comandante-geral da corporação é exclusiva do governador do estado. E aqui, gente, vem um bocado de regrinhas que a gente vai ler aqui, mas é importante que você faça revisões mais constantes, tá bom? Porque são regras simples, mas às vezes a banca pode querer fazer alguma confusão. Quando, para a preservação da disciplina e o decoro da corporação, a ocorrência exigir uma pronta intervenção, mesmo sem possuir ascendência funcional sobre o transgressor, a autoridade policial militar de maior antiguidade que presenciar ou tiver conhecimento do fato, deverá tomar imediatas e enérgicas providências, inclusive prendê-lo em nome da autoridade competente, dando ciência a esta pelo meio mais rápido da ocorrência das providências em meio tomado. Ou seja, às vezes o cara ele não é superior àquele que cometeu a transgressão. E o seu superior hierárquico não estava presente e exigisse uma pronta intervenção. Ora, a autoridade policial maior de maior antiguidade pode então aplicar as medidas, inclusive até prender. Só que vai dar ciência, né, rapidamente àquela que tinha competência para tanto. No caso de ocorrência disciplinar envolvendo os policiais militares de mais de uma OPM, atenção,
caberá ao comandante imediatamente superior da linha de subordinação apurar ou determinar a apuração dos fatos, adotar as medidas disciplinares de sua competência ou comunicar às autoridades competentes. Então, o que está aí nessa parte aí destacada em negrito é o que normalmente é cobrado, certo? Em provas. Tem mais, que são as regras acessórias de competência, né? No caso de ocorrência disciplinar envolvendo policiais militares e servidor público civil de outra instituição, aliás, não necessariamente civil, mas de outra instituição, a autoridade policial militar competente deverá tomar as medidas disciplinares referentes àqueles que lhes são subordinados, óbvio, informando ao escalão superior sobre a ocorrência, apuração e medidas adotadas, dando ciência também do fato à autoridade interessada ou sugerindo essa medida, se for o caso, não é? Se for o caso. A autoridade policial militar competente, quando a transgressão da disciplina aparentemente se revestir de gravidade que possa resultar em medida disciplinar mais rigorosa, deve apurá-la mediante sindicância. E lá no Estatuto dos Policiais Militares você vê isso. Tá? Então essas regras aqui são menos propensas, né, de cair em prova, mais ou menos, tá? Não que todas sejam, mas só para você ficar ligado aí. Bom, e quais são as competentes para instaurar a sindicância, né? Se for medida mais disciplinar mais rigorosa, é preciso uma sindicância, diz então o regulamento. Então, são autoridades competentes para instaurar sindicância, observados os limites previstos lá naquele quadro que nós vimos, né? O comandante-geral da corporação, o chefe do Estado-Maior, os comandantes intermediários, os chefes de gabinetes e assessorias militares, os diretores, chefe de seção do MG ou ajudante-geral, os comandantes de unidades e subunidades independentes. Então, estes aqui são competentes para instaurar a sindicância. Você vai ver, né, que nem todo mundo ali tem essa competência, mas para instaurar a sindicância. A sindicância é instaurada quando há o quê? Quando há uma medida disciplinar mais rigorosa a ser tomada. Beleza? Uma vez cometida, então, a transgressão, né? Uma vez cometida a transgressão, é preciso que seja feita a parte disciplinar, seja providenciada a parte disciplinar, para que se então possa apurar os fatos e aplicar ou não sanção. O que é a parte disciplinar? Muita calma nessa hora. O artigo 15 vai nos dizer o seguinte, que a parte disciplinar é a narração escrita, obrigatória, feita por policial militar e dirigida à autoridade competente, pertinente a ato ou fato de natureza disciplinar, praticado por policial militar, né, do posto ou graduação igual a do signatário e de menor antiguidade. Ou seja, o policial militar que vai fazer a parte disciplinar, o policial militar aí que vai fazer essa narração escrita, obrigatória dos fatos, né, ele tem que ser alguém, né, de posto ou graduação igual ao do signatário. Quem cometeu a transgressão tem que ser alguém de posto ou graduação igual ao do signatário e de menor antiguidade. O de posto ou graduação inferior ao do signatário. Então, a parte disciplinar ela vai ser uma narração escrita por um policial militar, vai ser dirigida à autoridade competente, pertinente a ato ou fato de natureza disciplinar, praticado por um policial militar de posto ou graduação igual ao do signatário de menor antiguidade ou de posto ou graduação inferior à do signatário. Beleza, a parte deve ser clara, concisa e precisa. Que é isso? Conter os dados capazes de identificar as pessoas ou coisas envolvidas, o local, a data e hora da ocorrência e caracterizar as circunstâncias que a envolveram, sem tecer comentários ou opiniões pessoais. Gente, a parte ainda não é um julgamento, é quase um relato. Na verdade, é um relato daquele fato, daquela transgressão, a data, a hora, quem foi que cometeu, como foi e tal. E tem que ser clara, concisa e precisa. E não pode dizer, olha, eu acho que esse cara ele é um imbecil e tal, irresponsável, porque cometeu essa transgressão, ele deveria ser punido logo licenciamento a bem da disciplina. Não pode. A parte disciplinar é um relato que não pode ter comentários ou opiniões pessoais.
tem que ser a expressão da verdade, né? Devendo a autoridade a que foi dirigida adotar as providências da sua competência na conformidade estabelecida no regulamento. A parte tem que ser apresentada em 2 vias e no prazo, muita atenção aos prazos que vão aparecer agora, hein? E nos prazos de 2 dias úteis, contados da observação ou conhecimento do fato. Quando o transgressor for preso antes da nota de punição publicada em boletim, né, aquela prisão emergencial, né, a parte deve ser apresentada nas primeiras 24 horas subsequentes à prisão. Cuidado, aqui é uma exceção à regra dos 2 dias úteis. Quando o transgressor for preso antes da nota de punição, porque, veja, a parte não é a nota de punição ainda, tá, gente? A parte é um relato. A nota de punição, nós vamos ver ainda, é o resultado daquilo que foi decidido com relação à aplicação da sanção. Mas pode ser que o cara seja preso antes, devido à gravidade da coisa. Se isso for acontecer, aí a parte deve ser apresentada nas primeiras 24 horas subsequentes à prisão. A autoridade que receber a parte, não tendo competência disciplinar sobre o transgressor, deve encaminhá-la ao seu superior imediato. Nos casos de participação de ocorrência com policial militar de OPM diversa daquele a que pertence o signatário da parte, deve este, direto ou indiretamente, ser notificado da solução dada no prazo máximo de 15 dias úteis. Cuidado com esses prazos. A solução da parte, atenção, a solução da parte, ou seja, o julgamento, será dada no prazo de 4 dias úteis. Claro, após conferido ao transgressor o direito de defesa. Depois do direito de defesa, 4 dias úteis. O pedido de solução de parte é direito conferido ao seu signatário e terá cabimento quando não for observada a regra de notificação da solução dada, no prazo máximo de 15 dias úteis, no caso de participação de ocorrência com policial militar de OPM diversa daquele a que pertence o signatário da parte, e também quando o signatário e transgressor pertencer à mesma OPM e a autoridade com competência disciplinar deixar de solucionar a parte no prazo estabelecido nesse regulamento. Aqui é quando há inércia de quem deveria dar a solução à parte, e aí pode ser feito um pedido de solução de parte, tá? Nesses prazos aí você tem que ficar muito ligado. Em qualquer dessas hipóteses, o pedido de solução de parte será por escrito e encaminhado através do comandante a que estiver o signatário da parte diretamente subordinado. Transcorrido o prazo de 8 dias, contados da apresentação do pedido de solução, sem resposta da autoridade competente, caberá contra esta a apresentação de parte ou comunicação obedecidas às disposições. Aqui é quando há inércia, gente. O pedido de solução acontece quando a parte foi entregue no prazo hábil e a autoridade não se mexeu dentro do prazo que era para ele ter se mexido. Então, há um pedido de solução. Isso aqui é mais difícil aparecer em prova, essa parte de pedido de solução. Mas é bom você ficar ligado com estes prazos. Bom, e aí a gente vai agora para a comunicação disciplinar. O que é a comunicação disciplinar? Nós já vimos que a parte é um relato, claro, conciso, tem que ser verdadeiro. E agora a gente vai para a tal comunicação disciplinar. O que é isso, professor? Comunicação disciplinar é a narração escrita, feita por policial militar e dirigida à autoridade competente, pertinente a ato ou fato de natureza disciplinar, praticado não por alguém que é do seu mesmo posto ou de antiguidade inferior, ou porque é alguém que tem um posto inferior ao seu. A comunicação disciplinar é a mesma coisa da parte, só que agora eu estou comunicando o ato de alguém que é superior e hierárquico. Eita, velho! O que é que a banca faz? A banca vai confundir os termos comunicação com parte. É a mesma coisa. A diferença é que com a parte disciplinar é um policial militar que vai narrar os fatos de alguém igual ou inferior a ele em termos de posto hierárquico, tá? A comunicação é a mesma coisa. É a narração de um policial militar de uma transgressão cometida por alguém superior a ele.
Ele vai narrar um fato, uma transgressão cometida por um superior. Chama-se comunicação e não parte. A banca pode só trocar os termos, sabia, na prova? Entende-se como superior e hierárquico o policial militar que, mesmo de posto ou graduação igual à do signatário da comunicação, lhe seja de maior antiguidade. Também pode ser. É alguém até... Um tenente está relatando, um capitão está relatando que o outro capitão mais antigo que ele, a transgressão que outro capitão mais antigo que ele cometeu. É comunicação, não é parte. Um capitão está comunicando uma transgressão de um major. Um major está comunicando a transgressão de um coronel. Um major está comunicando a transgressão de um outro major, mas é mais antigo que ele. Aí é comunicação disciplinar. Agora, se o major está comunicando o fato praticado por um sargento, aí é uma parte disciplinar. Mas é a mesma coisa, é uma narrativa, só que quem cometeu a transgressão ou é igual a você ou inferior, ou é superior. Se for igual a você ou inferior, você que está relatando, então é uma parte. Se for superior e hierárquico a você, aí você está relatando, é uma comunicação que está sendo feita. Está aqui, ó, parte disciplinar. Contra ato ou fato de natureza disciplinar praticado por policial militar de posto ou graduação igual ao do signatário e de menor antiguidade. Ou então, de posto ou graduação inferior ao do signatário. Já a comunicação disciplinar é contra ato ou fato de natureza disciplinar praticado por superior hierárquico. A comunicação deve ser dirigida ao comandante da OPM, a que pertence o superior hierárquico, no prazo de 2 dias úteis. O encaminhamento sempre é 2 dias úteis, né? Contados a observação do fato. Se o transgressor da disciplina for o comandante da própria OPM, aí a comunicação será no mesmo prazo dirigida ao seu comandante imediato. O comunicante deve ser afastado da subordinação direta, né? Porque imagina, né? Você está denunciando o ato de um cara que é superior a seu. Qual é o resultado disso aí? A consequência mais provável, retaliações. E aí o regimento diz assim, olha, o comunicante deve ser afastado da subordinação direta da autoridade contra quem formulou a comunicação, se for o caso. Deve, no entanto, ser mantido na localidade onde serve, salvo a existência de fatos que contraindiquem a sua permanência na mesma. Mas assim, ele sai só da subordinação daquele comandante. Não terá cabimento a comunicação quando o ato ou fato de indisciplina for presenciado por autoridade superior à do transgressor. Ora, se for presenciado por superior à do transgressor, vai ser uma parte, né? Não vai ser uma comunicação. Transcorrido o prazo regulamentar sem que seja apresentada a parte pela autoridade superior, fica automaticamente restabelecido o direito de comunicação nos 2 dias úteis subsequentes ao policial militar de maior posto à graduação que, sendo inferior ao transgressor na escala hierárquica, presenciou a ocorrência. O direito de comunicação a que se refere esse parágrafo, né, será exclusivo do policial militar que, por gesto de indisciplina praticado por superior hierárquico, venha a ter de qualquer forma a sua dignidade pessoal afetada. Aqui, né, é um direito de comunicação exclusivo daquele que teve sua dignidade pessoal afetada, ok? Aplicam-se à comunicação os mesmos procedimentos lá da parte, com a diferença de que o pedido de solução de comunicação, que é também por escrito, e o pedido de solução de comunicação é a mesma coisa que o pedido de solução da parte, né? Eu peço solução da parte quando a autoridade para que eu mandei lá a parte dormiu no ponto, não fez nada. Então, a mesma coisa, eu vou fazer um pedido de solução de comunicação quando houve também, né, dormiram num ponto aí com relação à comunicação que foi feita, né? E deve ser dirigida à autoridade com competência para solucioná-la, observada, óbvio, a cadeia de comando, tá certo? A cadeia de comando.